Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos, Edson, para o começo do fim. Ficou, parece um negócio assim, meio de filme de terror, mas não. É porque nós vamos começar a falar de encadeamento, que é o último tópico do módulo de estruturas lineares. Foi o que nós vimos até agora. Nós vimos o que era uma lista. Nós vimos os métodos que compõem uma lista, nós vimos os atributos, utilizando para isso um vetor, para guardar os elementos. Nós, então, aprendemos que, por questão de ser um vetor, o vetor tem um problema, que a gente até vai discutir aqui, mas já trabalhando, né, em cima, o vetor tem um problema da limitação de tamanho. Nós sabemos que na prática isso não é interessante, né? Você tem um limite, afinal de contas, você não sabe quantos elementos você pode ter, estruturas que você não quer, você não tem como estimar quantos elementos vai receber, né? E aí, mas aí, querendo ou não, era que nós tínhamos, né, em mãos, né? Era que nós tínhamos à disposição para trabalhar com estruturas. E aí nós vimos que era uma fila, também nós vimos que era uma lista, os métodos, né? E vimos que são somente casos especiais. Assim como na prova também vocês viram o deck, né? Que é a mesma coisa, o deck é muito simples, né? Então vocês viram todas as estruturas realmente de dados, vamos dizer assim, lineares, usando armazenamento ou alocação conhecida como sequencial, ou, se preferir, vetorial. Tá? Sequencial realmente porque um valor é exatamente vizinho ao outro, né? Então, eu tenho um bloco só contíguo na memória, e aí eu tenho os valores um ao lado do outro, né? Valores que eu digo não necessariamente números inteiros. Posso ter uma lista de objetos, se for vetor, eu vou ter cada um dos objetos um do lado do outro, né, dentro dessa estrutura. Tá? Mas, o encadeamento, como nós comentamos, tem problemas. Né? E aqui estão dois problemas, né, que vão ser tratados. Por favor, série Z, por favor, nem mais C, é Z mesmo. Perder para o esporte é um absurdo, né? Ó, exatamente, a risadinha aí, ó, é para o esporte. Cuidado com o Fernando Cariri, viu? Cuidado, viu? Vai lá. Alocação sequencial possui as seguintes desvantagens. Nós comentamos isso, né? Quando você cria um vetor de 100 posições, para armazenar, por exemplo, inteiro, cada inteiro é 4 bytes, então você vai ter um vetor que vai ocupar na memória 400 bytes de espaço. Mas você não informou ainda os valores. Você nem começou, você só criou o objeto, para depois você fazer os métodos de adicionar início e adicionar final. Mas naquele momento, quando você criou o objeto, ele já alocou 400 bytes na memória, ou seja, o uso de memória é estática, no sentido de que você definiu o espaço e dali não é mais alterado. Então fica lá 400 bytes, ainda que tu esteja só com 10 elementos na tua lista, o que caracteriza exatamente um desperdício de espaço. E isso para um número inteiro. Vai que tu está armazenando um objeto, por exemplo, vários objetos aí de um jogo, né? Sei lá, tu tem um vetor lá de 100 personagens, 100 inimigos, por exemplo, 100, né, para agora 100 inimigos de uma fase, mas tu por enquanto só criou 20, mas o espaço ocupado está sendo de 100. Se cada inimigo desse fosse, por exemplo, 10 mega, tu tá chegando em 1 giga brincando, né, de espaço, sem que tu tenha realmente usando de fato, né, o espaço. Tá ok? Continue, série Z. Tá, então só, por favor, quantia, tá? Eu sei que carniça gosta de tirar o B e tal, porque quer ficar só com C, não é quantidade, é quantia, tá? Né? Tudo bem, tá perdoado. Tá, mas realmente é verdade também. Quando eu crio um vetor com determinado tamanho, não tem mais como alterar depois dele ser inicializado. Inicializado é o new, né? Quando você faz new e tal, né, com a quantidade de posições, você está alocando espaço na memória. Uma vez alocado, acabou. Tá? Não há mais como você alterar, a não ser que você realmente destrua e crie novamente, né, o vetor, ou só criar, né, por cima mesmo. Tá? Não, no Java não existe esse conceito. Tá? Mas a gente não está falando de C aqui. Ô, Brunelson, fica na tua? Na tua? O cara quer enxame na aula. Meu. Tá ok? Então, aí... Como resolver esse problema, né? Qual outra abordagem nós temos, então, você também que nos acompanha, qual outra abordagem que nós teríamos para resolver este problema? Então, nós temos exatamente a alocação conhecida como encadeada. Então, por favor, Dr. Eric, primeiro tópico com subtópico. Para resolver esses problemas, foi desenvolvida a técnica de alocação encadeada. Vocês já viram. Quando eu falei de referências aqui, eu passei explicando, até a gente acabou montando, sem vocês perceberem, uma estrutura encadeada. Então, a partir de hoje, na verdade, nós só vamos oficializar os temas. Mas, como nós treinamos e vocês aprenderam nas aulas passadas, pelo menos espero eu, né, que tenham aprendido, vocês vão ver que é só agora uma associação de definições. Eric, continue, please. Na alocação encadeada,
Então eu vou ter uma classe chamada nó. E a partir dela eu vou criar os objetos, que são o quê? Os elementos. Essa classe nó é como se fosse o elemento da minha lista. Só que esse elemento não é um elemento primitivo, é exatamente um TAD, é um objeto de uma classe. Que vai ter um valor, né? Dentro dele vai ter um atributo que é o valor que tu está guardando, um inteiro, um aluno, um carro, sei lá, o que tu ali for guardar, mas eu vou ter outros atributos. Tá ok? Por favor, Guanabara, continue. Segundo tópico. Nessa técnica... Então, exatamente a ideia da alocação encadeada é aquela que nas aulas anteriores, né, teve aqui um momento, que até o Thiago, não foi? Quem foi que veio mais para frente aqui? Foi o Thiago, o Bruno, o Otacílio, claro, né, não lembro quem foi o outro. E aí ficava aqui, né, você tinha o endereço na memória que ia para o próximo, endereço na memória que ia para o próximo. Lembra que até eu simulei funcionamento e tal, né, então qualquer coisa vocês voltam a assistir o vídeo dessa aula, né, caso tenha algum, mas não deve ter. Você também que está assistindo, se porventura você volta alguns vídeos anteriores, você vai ver esse exemplo que a gente falou de referência. Mas é exatamente isso, eu vou ter um atributo dentro desse TAD nó, que ele vai guardar, na verdade, o endereço de memória do próximo elemento. Tá, ou do anterior, né, depende do que você quer, mas ele guarda o ponteiro, né, na verdade, a referência para outro nó na memória. Então é exatamente assim que eu chego, por exemplo, né, e digo, ó, eu chego no primeiro elemento, que é o header, né? Então eu chego no primeiro elemento, beleza. Eu li o valor, por exemplo, vamos supor que são os alunos. Então eu li o objeto que representa o Guanabara. Aí eu chego para ele, beleza. Agora eu vou para o atributo próximo, eu pergunto, qual o endereço de memória, qual é a referência do próximo nó? Ele vai dizer, ó, tá, endereço de memória tal. Aí dali eu vou para esse novo endereço e vejo lá um novo nó, Otacílio, por exemplo. Aí eu leio o loja do Otacílio, depois eu pergunto para esse nó que dentro dele tem um Otacílio, qual é o endereço de memória do próximo nó. Ele vai dizendo até chegar o momento onde vai ficar nulo, onde o próximo é nulo. Quando o próximo é nulo, no caso, né, se eu estiver usando o próximo, significa o quê? Que eu cheguei no final da minha estrutura, porque não tem mais ninguém depois dele. Tá ok? Pode dizer se não estiver entendendo. Jameson, tranquilo? Ariel? Gabriel? Tá? Por favor, Ariel, 2 últimos tópicos cada. Você pode perguntar, só um instante, pode perguntar. Isso. Dentro dela eu vou ter 2 atributos, no mínimo. Depois a gente vai aumentar. Um atributo é o elemento propriamente dito, inteiro, ou aluno, ou carro, o que for. Não é a lista, é um elemento. Um elemento. Por exemplo, se a lista é de inteiros, então o atributo nó, dentro da classe nó, um atributo vai ser o valor do tipo inteiro. E o outro atributo é um ponteiro, uma referência, que o tipo de dado é nó, para um outro objeto nó que tenha na memória. Tá ok? Pode falando, que eu só pegar um pincel aqui. Não existe mais vetor. Essa é a sacada. Se eu tenho o próximo, para que eu vou querer vetor? Eu faço isso aqui, ó, para cá, ó. Aqui, ó. Isso é um nó. O nó vai ter 2 atributos. O dado, que é o elemento. Pode ser objeto ou primitivo. E ele vai ter uma referência, um ponteiro. Onde ele, aqui dentro, vai ter o quê? O endereço de memória. Que vai apontar para outro nó. Que aqui vai ter outro dado e outro ponteiro. Para quem? Para outro nó. Em outro local na memória. Ou seja, a partir do primeiro acesso segundo, do segundo acesso terceiro, terceiro acesso quarto, até que chega um ponto, que a gente representa geralmente assim, onde é o terra, que é nulo. Onde o próximo é nulo. Quando o próximo é nulo, significa o quê? Não existe mais elementos, acabou minha lista. Claro, vou mostrar ainda. Você é muito agoniado. Não, espera, deixa ele se agoniar. Ele é muito agoniado, mas você não viu comigo. Entenda. Ora, mas... Calma, Gafanhoto-san. Ele faltou ali referência. E não viu o vídeo. Não viu. Se tivesse visto, não estaria com dúvida. Tá? Então, cada nó armazena, né, a referência, né? Terminaria último, em outras palavras.
Ou seja, a ordem que os nós estão na memória não tem nada a ver com a ordem realmente dos elementos na lista. O que vai dizer a ordem é os ponteiros, né, as referências que vão para os próximos elementos. Ok? E aí, depois, além disso, você vai ter a estrutura de dados, né? Além do nó, eu vou ter outra classe que representa a estrutura. Se é uma lista, é uma fila, se é uma pilha, etc. Com as operações. Ian, primeiro tópico ou subtópicos? Isso é muito importante, muito importante. Significa o seguinte, de que quando você vai inserir ou remover, você não vai precisar apagar da memória, trazer todo mundo para trás ou para frente. Você vai precisar brincar o quê? Com os ponteiros, com as referências. Porque na hora que eu quiser, por exemplo, eu tenho assim, ó. Imagina que eu tenho o seguinte aqui, ó. O seguinte desenho aqui, ó. Tenho esse e esse. Aí eu tenho daqui para cá e daqui para cá, certo? Se eu quero remover esse elemento, o que é que eu faço, na verdade? Não precisa remover ele da memória. Eu só faço o quê? Eu pego esse ponteiro aqui, que é o antecessor dele, e agora aponto para quem? Para esse carinha aqui. E tiro esse ponteiro aqui para cá. Pronto, ó. O garbage collect apaga. Referência. Mas ele funciona com Java. É idêntico ao Java. Nossa, C# é igual ao Java. Ou seja, troquei só o ponteiro desse e troquei desse. O elemento podia ter aqui, sei lá, vamos supor, cada elemento aqui é 100 mega, ó. Cada elemento desse aqui é 100 mega. Cada nozinho desse, 100 mega. Mas, mexer com ponteiro é como se eu estivesse mexendo com inteiro. É rápido, é uma operação em bytes. Então, eu excluí, basicamente manipulando, vamos supor que o endereço seja um int, né? Não é maior um pouco, mas vamos supor que o endereço de referência fosse o inteiro, então eu estaria manipulando o que aqui? Só 8 bytes. Para apagar 100 mega. Se fosse como vetor, teria que pegar o quê? Teria que pegar todos os elementos depois, né? E ficar trazendo. Se era 100 mega, né, para cá, 100 mega para lá, ia ficar trazendo todo mundo, né, de volta até encaixar. O que não é o caso aqui. Aqui eu só mexo no ponteiro. É uma das grandes sacadas, em outras palavras. Uma das vantagens da alocação encadeada é a velocidade das operações. Elas são mais rápidas. Operações de inserção e remoção de elementos. Tá? A desvantagem é quando você vai manipular o todo. Tá? Ok, Bruno? There is no silver bullet. Lembre-se sempre disso, não é uma bala de prata. Tá? Bruno, no caso Magalhães, segundo tópico. O Bruno Melo está me decepcionando hoje. Tá? Não assistiu nem o vídeo da aula de referência. Tá? Sim, vai lá. Como mostrado aqui, tá? Vai, Bruno Melo, termina. Alocação de memória para armazenamento. Para o armazenamento dos elementos. Foi proposital, para ver se estava prestando atenção. Mas bora, lê, termina de ler. Sabe nem consertar português? Bora. Permitido o crescimento praticamente idêntico à estrutura. Idêntico? Tá escrito idêntico? Tá escrito idêntico? Não tá, ó, tá vendo, ó? Eu quero vir reclamar, tá vendo? Indefinido, quer dizer o quê? Eu vou criando os nós à medida que eu preciso. Então, o limite, na verdade, passa a ser o espaço de memória disponível. Eu não tenho que dizer um tamanho máximo, exceto, claro, se a tua regra de negócio exigir. Se a tua regra de negócio disser, não, tem um limite, ainda que seja cadeada, mas eu só posso guardar 10 elementos, aí tudo bem. Mas a nível teórico, não há limite. Você vai colocando, vai criando quantos nós forem necessários. Ele começa ocupando nenhum espaço, aí depois seria um nó, vai ocupar um espaço. Depois 2 nós, 2 espaços. E assim vai aumentando. Mas não é bem um grafo, é só uma lista mesmo, a gente chama de lista mesmo. É uma lista encadeada. Implementação, para entender. Deixa eu ver aqui, por favor, minha... Otacílio, desculpe. Primeiro tópico ou subtópico? Uma lista encadeada dos nós que armazenam o elemento encontra-se aleatoriamente dispostos na memória, sendo interligado através das referências. Continue. Cada referência indica a posição de um nó na memória.
Então, referência, ponteiro, que a gente vai dizer exatamente é um atributo, que o tipo de dado dele é nó também, a gente vai ver já, o tipo de dado dele é nó, que vai apontar para um outro nó na memória, tá? E aí nós vimos que no Java, quando você pega a referência e joga um objeto, ele não armazena o objeto, ele armazena o endereço de memória onde aquele objeto está localizado, tá ok? E aí exatamente por isso que eu consigo utilizar referência. Jameson, na programação... Ou seja, eu vou ter uma classe que vai chamar nó, ou node em inglês, né? Que a gente vai pegar no livro em inglês, node, tá? Que é nó. Continue, por favor. Esta classe, que é o dado, né? Então, por exemplo, se eu for criar, vou criar uma classe nó, por exemplo, class nó, e aí o elemento que eu estou manipulando são objetos da classe aluno. Então, eu vou ter um atributo chamado aluno, né, o tipo de dado aluno, chamar aqui, sei lá, de dado, valor, como quiser. Pronto, aqui, ó. Esse é um atributo. Ah, minha lista vai ser uma lista para guardar elementos que são carros. Então, seria carro, né, dado ou valor. Tá entendendo? Né? É um atributo que vai guardar um elemento da lista, um elemento. Porque, na verdade, o que você vai estar fazendo um nó é como se você estivesse só botando um envelope. O elemento é aqui e eu estou envelopando, colocando um atributo a mais, que vai ser a referência. É isso que eu estou fazendo. Tá ok? Posso continuar? Então, Jameson, continue. Nele é armazenado. Então, se eu quero guardar aluno, o tipo de dado dele vai ser aluno. Tá? Continue. Tá? Então, no construtor do nó, ele recebe lá nos parâmetros um objeto da classe que ele vai armazenar. Ou seja, o primeiro, em outras palavras, eu primeiro crio o aluno, fora mesmo, aluno, tal, new aluno. E depois disso é que eu pego, quando fizer nó, new nó, jogo o aluno dentro. Tá? É porque se não for dessa forma, tu vai estar pegando o que é do main, jogando dentro da classe nó. Não, aí não, tudo bem, você colocou duas opções, mas uma delas vai ter que receber um objeto realmente, já pronto. A outra não, a outra que você criou dentro, né, com o valor padrão. Pronto, pode. Nesse caso que suporta o valor aleatório, porque se não fosse, não poderia. Não. É o que eu estou dizendo, depende da sua implementação, né? Tá ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Por favor, Pedinho. Último tópico. Outro atributo. Eu vou ter um outro atributo que vai ser assim, ó. Tipo de dado. Nó. Próximo. Ou seja, dentro dele, dentro de próximo, eu vou estar guardando o que, na verdade, endereço de memória para um outro objeto da classe nó. É isso que eu estou fazendo. Então, se eu tiver aqui assim, ó, imagina que é uma lista de inteiro. Pronto, aqui colocar inteiro para facilitar. Então, imagina que é inteiro dado e nó próximo. Aí está assim, ó. Por exemplo, inteiro 10, aí endereço A. Aqui, por exemplo, é o B. Aí, aqui no endereço A, eu vou ter 20 e endereço X. Aí que eu tenho C, não tem ninguém, é X, por exemplo, eu vou ter o valor 30 e aqui apresenta null. Pronto, como é que funciona? O int vai estar guardando o valor inteiro, 10, nesse exemplo. E o nó próximo vai guardar o endereço de memória. Ele não está guardando esse nó aqui dentro. Ele está guardando o que? Endereço de memória. O nó 20 com X não está aqui dentro. Aqui é o A, o endereço de memória onde está esse segundo nó. Bruno. Daqui eu vou ter um valor e um outro endereço de memória. Endereço de memória do outro elemento. E assim vai. Eu fui tentar adiantar isso antes da prova. A minha dificuldade foi entender o seu código na classe lista. Eu fosse criar a lista. Eu ia criar um vetor de Não. objeto daquela.
Por que eu não preciso criar um vetor? Pensa um pouco. Eu só preciso do primeiro elemento lá que ele chama, que é o header. Concorda? Por que eu não preciso dos demais? Porque vão estar todos referenciados, não tenho todos eles ligados? Só preciso do primeiro. Pronto, acabou, só por isso. A minha questão foi entender onde é que vão ficar alocados os elementos. Na memória. Onde é que eu vou pôr eles? Que variável? Essa pra mim No próximo de cada um. No próximo de cada um vai ter um outro elemento. Eu tô entendendo isso, eu tô conseguindo vislumbrar o código na minha cabeça. Por exemplo, nesse caso a gente vai criar um só vai fazer um monte de... Aí se eu fizer adicionar um novo, você tá pegando assim, adicionar um novo elemento nada que tiver. Exatamente. Onde é que eu vou vai dar assim, vai ter com B, não vai entrar e... Tu só ia trocar as referências. Não, tu só criaria um nó aqui temporário para tu guardar a referência. Tu copiaria, por exemplo, tu copia o X para cá, aí tu copia o A para cá, e o tempo, né, que estava com o X, joga aqui. Pronto, inverti. Eu só mexo nos endereços de memória, eu não mexo nos elementos. Os elementos continuam lá parados na memória. Não, não precisa. Não precisa, o que foi? Eu não tô entendendo o que você quer que eu faça aqui, sinceramente. Dizer tudo, pensa um pouco. Dizer tudo, e tem encapsulamento aonde? Tem herança aonde? Tem não sei o que. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Continuando. Sim, aqui. Como a lista conjunto de nós, você tem que implementar uma segunda classe que apresenta a estrutura de dados. São duas coisas. Então, na verdade, tem que implementar o nó e implementar a estrutura mesmo, a lista, a fila, o pilho, o que eu quiser. Até porque eu posso usar o nó em qualquer estrutura. Posso usar o nó tanto com uma fila, com uma pilha, como um deck, como uma lista, com qualquer que seja a coisa. Tá? Então, eu crio um nó e crio uma estrutura, uma classe que apresenta a estrutura de dados. Tá? Que geralmente aqui vai ter as operações de inserção, remoção, etc. O nó não insere na lista. A lista que insere um nó. O nó só vai ter a operação que de receber o valor, aí manipular get setters, e de receber o próximo e manipular get setters. A lista só precisa do header, só precisa do primeiro. E na verdade não é nem o header, só a referência para o header. Em outras palavras, Bruno, o que acontece na memória é o seguinte: na memória os elementos vão estar assim, ó. Na memória vão estar assim, ó. Esse aponta para esse aponta para esse aponta para esse aponta para esse, por exemplo. Né? Exatamente, só que não vamos trabalhar isso aqui, pelo menos não em sala. Exercício não, vocês vão fazer, mas não em sala. Aí o que acontece? Aí, beleza. Aí eu vou ter um outro objeto, onde dentro dele eu vou ter o primeiro, que é na verdade um ponteiro para esse cara. Porque se eu tiver o primeiro, eu tenho a lista toda. Basta eu ir dele e perguntar: quem é o teu próximo? Quem é teu próximo? Quem é teu próximo? Quem é teu próximo? Até que chega um ponto onde é nulo. Do nó. Porque dentro dele está o valor. Ou seja, o envelope. Tá? Aqui não lê ainda para mim. Deixa eu ver. Gabriel. Portanto, essa classe... Adicionar início, adicionar final, adicionar posição, remover início, final, posição, quantidade, se é vazio ou cheio, estarão aqui. Nessa classe, que é a classe que apresenta a estrutura de dados. Foi claro? Em nó não vou ter nada disso. O nó desconhece onde ele está. Nó só sabe que está dentro do negócio lá que só aponta para o próximo. Ele não sabe, né, na verdade. Por isso que eu não tenho um vetor, porque na tua visão tu pensou assim: na memória eu vou ter que ter uma espécie de envelope para colocar os nós. Eu não preciso. A garantia de que os elementos estão lá, embora pareça frágil, mas é a referência de memória, endereço de memória. Aqui no terceiro, cada elemento desse, o vetor da classe nó, aí cada vetor
desse ia ser 2 passos. Tô entendendo, só que aí nesse caso já não precisa ser um vetor, é só atributo mesmo, tá ok? Até porque isso que está fazendo já seria uma matriz, quando tem vetor de vetor, na verdade é uma matriz, tá? Deixa eu ver aqui, Otacílio, essa classe contém... Essa classe contém um atributo que armazenará uma referência para o primeiro nó da lista. Que é o header, tá? Então a gente vai esquecer um pouco o trailer, pelo menos até a próxima aula, e aí vai trabalhar só com header, só com o próximo, porque o trailer quando é duplamente cadeado. Exatamente, pode usar para passar a lista, a gente vai discutir isso, né? Exatamente na próxima aula, tá? Deixa eu ver aqui, Mariel, é possível? É possível o armazenamento de outros como já armazenados para fins de simplificação de algumas operações. Não é obrigatório já que a quantidade de elementos, porque eu posso contar em tempo real quantos elementos estão inseridos, é um loop. Enquanto o próximo não for vazio, vai contando. Passou o próximo, né? Foi vazio? Não, então mais um, mais aí 2, 3, até chegar ao total. Concorda? Faço um laço, eu digo, enquanto o próximo do nó não for vazio, ele começa. É vazio? Não, então de 0 mudou, aí tem um contadorzinho lá, né? Um conte, aí 1. Aí próximo, aí vai pro próximo. Próximo vazio, né? Próximo é nulo? Não, aí vai para 2. Aí pega o próximo. Próximo vazio, é vazio? Não, aí vai... É 3, ela vai somando, é só isso. Eu posso contar em tempo de execução. O problema é, se eu chamar a operação 100 vezes ele vai varrer a lista todinha para contar quantos elementos tem. Então, às vezes, é mais interessante você ter um atributo que você controla essa quantidade se o teu problema pedir. Se o teu problema pedir para fazer alguma manipulação com valor, com quantidade de dado, é interessante você ter um atributo. Mas aí, nesse caso diferente do vetor, não é obrigatório. No vetor é obrigatório a presença do atributo de quantidade. Aqui não. Mas tem que ter cuidado para não perder a referência, que é o que eu vou mostrar aqui. Tá? E aí, por exemplo, nesse caso em específico, como não teria quantidade, eu não teria problema, Bruno, com incremento. Sabe, de esquecer incremento? Mas eu não teria problema com essa coisa. Teria por quê? Porque eu não precisaria. Eu poderia fazer o cálculo realmente na hora que eu quisesse, só pedindo para ele ir saltando. Vai saltando e vai contando. Quando já no nulo, ele tem a quantidade de elementos. E aqui começa de 1, né? Não precisa ter aquela história do vetor 0 e tal, né? Tá ok? Só exatamente. Eu ganho espaço, porque eu não precisaria ter um atributo a mais, mas a compensação eu perco em processamento. Por exemplo, eu perco em processamento. Se eu tiver um atributo pronto, eu ganho em processamento, mas eu perco em memória, ainda que seja pouco, mas que não é um atributo a mais. Pois é. Tá ok? Mas aí tem perigo do Otacílio errar, então tem que ter cuidado para ter problema, tá? E claro, novos atributos aumentam também a quantidade de inserções na memória, né? De operações de escrita na memória, que resulta no processamento, tá bom? Então, o tio é tão besta que eu ainda faço esse diagrama aqui, né, para a pessoa em casa estudar, né, assistir os vídeos das aulas que faltou, né, Bruno? Né? Então, aqui está um exemplo de nó, onde eu tenho aqui o azulzinho representa o dado e aqui um ponteiro para o próximo elemento da memória, né, para o próximo nó na memória. Tá? Então, exatamente aqui seria a referência. Aí eu tenho, por exemplo, o 5 e eu vou ter uma seta, né, o endereço de memória que aponta para esse nó no 8. Mais uma vez, embora aqui esteja em sequência, mas na memória, considerando a memória um grande vetor, né, conjunto de caixinhas, eu posso muito bem ter o 5 aqui, certo? O nó, né, o 5 aqui com o nozinho, e bem nessa caixinha aqui, nesse escaninho, que é nessa célula da memória, eu tenho o 8, né, e aí a célula dela. Tá entendendo? Não há garantia alguma de que essa ordem aqui é a ordem que estará na memória. Tá? De acesso é mais lento, mas eu ganho em espaço. É a troca que você tem. Porque, em compensação, vetormente você já percebeu que o vetor é mais rápido. Por quê? Porque está todo mundo do lado do outro. Aqui não, quem fica toda hora, eu vou lá para o fim, eu posso ir muito bem, né? Ir lá para o final da memória, depois ir lá para o começo da memória, depois ir para o meio da memória, depois vai para o início, depois vai para o final e fica saltando. Né? Aí, em compensação, nunca fica cheia. Quando acessa, você quer, por exemplo... depende do tamanho, aí não dá para estimar, vou dizer assim, de cara. Mas, por exemplo, depende do tamanho dos objetos, né, que você vai estar manipulando, né? Entendeu? É mais nessa linha. Mas só a quantidade de alunos não uniforme, por exemplo, só tem matrícula e número de... Pois é lento. Não é só aluno e número.
faz, não vou dizer muito, mas vamos botar aqui casos que variam de 5 a 35% de desempenho. Tá? Ou seja, você tem o vetor de 5 a 35% mais rápido. Tá? Porque realmente a alocação é sequencial. E isso é perceptível, sabe onde, Guanabara? Se tu fizer, pronto, se tu brincar com o Arduino para armazenar isso aqui. Como o Arduino a memória é limitada, a velocidade é mais baixa, é visivelmente perceptível esse delay de memória. Quando tu, por exemplo, tu montar, pronto, tu pega, vamos supor, tu tem um tabuleiro, aí tu plota o Arduino para andar, né, uma determinada direção. Se tu colocar como encadeada para ele para determinados pontos, tu vai ver que ele vai dar umas travinhas. Ele vai, aí quando ele vai calcular o próximo, ele dá uma travinha, que é quando ele acessa a memória para pegar o endereço do próximo e daí pegar a posição. Se for sequencial, não, tu vai ver que ele vai pá, rapidinho. Tá, ok? Sistemas embarcados e celulares tu consegue ver melhor, porque desktop hoje até é injustiça, né? Porque memórias DDR3 com 1600 de 1.6 GB de clock, né, praticamente, que é 1600 MHz, né, o bus, né, o barramento. Então você realmente hoje que é quase perceptível, mas há diferença, principalmente quando você vai para a web, para dispositivo móveis e sistema embarcado. Então aqui você consegue ver essa diferença, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida antes da gente continuar? Não, nenhuma? Então, ó, beleza, então aqui eu aponto pro próximo, ó. Quando inserir um novo nó, aí pro próximo. Inserir um novo nó, pro próximo, né? Então até que o último não tem ninguém. Recebe nulo. Tá ok? Então é assim que funciona. Mais uma vez, essa ordem não quer dizer que na memória, pegar na memória, o 5 está aqui no começo, o 8 está depois, não. Eu posso muito bem ter o 5 aqui no final, o 8 aqui no começo, o 7 aqui no meio, o 10 aqui no início, né, o 2 no final e o 3 no meio. Tá entendendo? Eu não tenho nenhuma garantia de que isso vai estar, né, no local certo, vamos dizer assim. Tá, ok? Sequencial, no caso. A garantia única, meu único ponto de apoio, Guanabara, é exatamente esse. É o próximo, né? Depende da linguagem. No Java não. No Java você não consegue. No C, dependendo do caso, com alguns artifícios você consegue ainda, mas a única que você consegue realmente trabalhar com endereço direto é o assembly. Tá? Fora ela, qualquer outra realmente acaba passando pelo gerenciador do sistema operacional. E aí por isso que você não consegue alocar também direto. Porque vocês vão ver sistemas operacionais, você também que nos acompanha, né? Sempre nós falamos aqui de interdisciplinaridade, né? Ou seja, os conceitos de disciplina se cruzando. Né? E aí vocês vão entender muito por que eu não posso acessar direto usando linguagem de programação em sistemas operacionais, como vocês entenderam o que é memória virtual e memória física. Né? Que é aí que vem o conceito de paginação e outros conceitos que o sistema operacional utiliza. Como assim? Não é que exista assim um método que você chega, puxa vida. Claro que, por exemplo, como eu rodo a JVM, no caso do Java, a JVM é um processo. Então, o que acontece? Quando tu roda, dentro da JVM eu posso ter vários programas rodando em Java, mas para o SO é um processo só, concorda? Então, dentro do Java, aquela alocação é contínua. Agora, dentro, assim, para o Java, né, para a JVM. Agora, para cada programa dentro da JVM, aí a alocação já não será mais contínua, porque quem decide é a JVM, entendeu? Mas é como se fosse assim, ó. Porque para o sistema operacional é assim, para quem... Vou antecipar aqui um pouquinho. Né? Mas assim, ó. Aqui é a memória do computador, total, a RAM. Então, a JVM, quando roda, ela aloca uma parte. Então, daqui, essa parte aqui, alocou isso aqui. Pronto, isso aqui é a JVM, a máquina virtual. Tá? Então, eu vou ter esse trecho aqui, né, de memória. Tá? Por exemplo, aqui. E aí, ok? Só que aí, dentro desse trecho aqui é contínuo. Para o sistema operacional, o Java está com um bloco, por exemplo, sei lá, de 100 MB. Pronto, isso aqui é 100 MB. Acabou, 100 MB. Agora, aqui dentro, eu posso ter bem aqui a parte 1 do programa A, bem aqui a parte 2 do programa A, que envolveria, por exemplo, alguns elementos de lista, entendeu? Estariam soltos. Só que, querendo ou não, é mais próximo
do que se eu usasse aqui mesmo solto, como é o caso do C. C++, como cada programa, cada execução é um processo propriamente dito, então ele aloca realmente a memória toda. Então, aí, ou seja, aí o Java tenta compensar essa perca de desempenho da referência, colocando todo mundo sobre a tutela, sobre o guarda-chuva da memória da JVM. Entendeu? É isso que ele faz. Então, por isso seria assim, é uma solução não tão, assim, que tenta unir o melhor dos dois, só que ainda assim, dentro da JVM, a alocação é aleatória. Tá? Oi? Não, aí a JVM pede mais memória para o sistema operacional. Oi? Só se o sistema operacional autorizar, se não, pagina. Tá? Vocês vão ver o sistema operacional. Oi? Não entendi. Exatamente, tá? É muito importante, por isso que eu digo, até reforço aqui, para ficar gravado até. Eu sei que parece que na mudança de matriz curricular, algumas cadeiras já existiam, não sei se parece que a SEO foi uma delas, né? Mas não sei para qual foram os cursos. Né? Para computação continua com a SEO, mas parece que controle automação, eletrônica, essas coisas deixaram de ter sistema operacional. Tá? Tem que olhar, porque como eu tô dizendo, alguns cursos mudaram, eu não sei, lembro quais são de cabeça, mas se tiver, aproveite, principalmente se for com o Titio Lúcio, né? Que foi o último capítulo, né? O retorno do Lúcio, né? Exatamente é o final da trilogia, né? Que exatamente você tem tecnologias digitais, né? Que outra história? Pois não, eu não sei, mas... Né, não, aí se ninguém passa é porque não está estudando, né? Diferente. Mas enfim, a trilogia termina com o retorno do Lúcio, e é exatamente onde ele fala exatamente sobre a SEO. Tá? E lá tem essa questão. Outra dica também importante, se você tiver tempo, claro que eu sei que vocês têm muita disciplina, já dou avanço. Se você tiver tempo, no semestre passado eu lecionei experiências operacionais na FANOT, tem os vídeos gravados. Se você acessar lá na playlists anteriores do nosso canal do YouTube, tem lá os videozinhos das aulas de sistemas operacionais que eu explico realmente essa questão de alocação de processo e tal, não chega ao nível, né, daqui por questão da carga horária, que aqui a carga era 3 vezes por semana, então dá 96 horas. Lá, 108 horas, né, na verdade. Lá é só 60 horas, então a gente realmente vê meio. Eu tentei, a Coursera não responde mesmo, porque tá, mas depois eu digo porque é problema nacional, brasileiro mesmo, tá? Não é isso não, é trâmites, interesse, eu já explico, tá certo? Tá. Oi? Diz aí. Se eu jogasse isso na memória cache, também daria... Mesma coisa, aí era a memória toda. Né? A memória shared toda, memória cache toda da placa. Entenda, só o Java que utiliza esse conceito de ter uma memória dele, dentro dele eu alocar. Qualquer outra... pro .NET também, né? Mesmo todas as que baseiam numa máquina virtual, numa VM. Só os .NET e Java. Não, porque todas as outras são ou compiladas ou interpretadas. Tá? E aí trabalham realmente 100% com essa nomenclatura. Mas aí já não é por causa de memória. É execução mesmo, é utilização de instrução de máquina. Tá? Seria uma boa jogar lá? Depende do caso. Não dá para avaliar assim, depende do caso. Cada caso é um caso. Tá? Para terminar aqui esse slide e a gente vai dar para o final da aula, porque hoje a gente não vai fazer código, só na próxima aula mesmo que a gente vai trabalhar código, mas eu tenho aqui a lista. Então, deixa eu ver se as operações, início, né, que é o header. Então esse início, que é o header, está noutra classe, que é a classe lista. Então, eu tenho uma classe lista e vai ter o atributo header. Aí header vai armazenar esse objeto aqui, que era a classe nó, e vai ter, ele vai ter o dado e o atributo próximo. Aí vai apontar para outro nó e assim por diante. Então, ok, Edson, tranquilo? Mas vai ter um objeto nó na classe lista. Na verdade você vai ter uma referência, que é o header. Você vai ter um atributo chamado header, que o tipo de dado dele é nó, que ele vai apontar para o primeiro da lista, ou da fila, ou da pilha. Tá? Então, em suma, né, só para... Aqui até faltou aqui, era vírgula, não sei o que é o barra. Mas então, para encadeamento, são duas classes. Fora o elemento. Se o elemento, por exemplo, for aluno, né, então a classe, então eu vou ter 3 classes. Aluno, nó e a estrutura. Lista, fila ou pilha. Tá? Então, exatamente uma classe que apresenta o nó e outra classe que apresenta a estrutura de dados. Operações de inserção e remoção para acabar, que são visuais, Imagina que eu quero inserir numa posição. É legal por causa disso, Eu quero inserir o 14.
Eu quero inserir o 14 aqui no meio, ó, posição 3. Ou, 3, exatamente, ó. Quero inserir aqui, posição 3. Vocês viram o detalhe da animação? De novo, ó. Eu quero inserir, ó, bem aqui, na terceira posição. Se fosse um vetor, o que é que eu tinha que fazer? Pegava o 3, arrastava. Pegava o 2, arrastava. Pegava o 3, arrastava. Pegava o 7, arrastava. Para daí eu colocar o 14 aqui, concorda? Aqui eu não preciso mover um elemento. Eu só vou trabalhar com endereço de memória. Fazendo isso, ó. Olha só que legal, ó. Eu primeiro pego o próximo do 14 e aponto para o 7. Que vai ser o próximo dele, concorda? Sim ou não? Depois, eu pego o próximo do anterior, que é o 8, ó, e aponto para o 14 e tiro a ligação anterior. É isso que eu faço. Ou seja, eu tinha aqui na memória, vamos supor, se aqui o endereço aqui, por exemplo, de memória é FFF, então aqui nesse verdinho tinha o que dentro? FFF. Aí aqui, vamos supor que esse aqui é no endereço AAA, ok? Então eu criei o 14, o que é que eu preenchi aqui? AAA. Então, no primeiro momento, eu tenho dois nós apontando para o mesmo terceiro. Pode, claro, não tem problema algum. É sua referência. Foi claro? Você viu, né, Bruno? Aqui, ó, que tem um momento, ó, que os dois apontam, né, dois nós apontam para esse, né, para o próximo, né, que seria o 7. Aí, por que eu faço isso logo? Para não perder a referência. Se eu trocar a ordem, que é o que a gente vai comentar aqui, vai encerrar a discussão da aula de hoje discutindo isso, se eu trocar a ordem, eu perco o resto da lista. Perde, professor? Perde, ó. Presta atenção, ó. Porque eu fiz isso, né? E tirei, né, ó. Certo? O que foi, Bruno? Uma dúvida mais de PO, propriamente. Diga. Eu quero pegar essa situação e levar para o servidor desse objeto. Associações. Cada nó, o próximo é uma associação com outro nó. Então esse nó está associado com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, com esse. Né? Então, ó, amarrou pra cá, ó. Mais legal, ó. Vocês viram que a ordem que eu coloquei aqui no slide é essencial. Pensa comigo, ó. Vou voltar aqui, ó. Tac, tac, tac. Eu primeiro puxei do novo nó que eu estou inserindo pro próximo dele para depois mudar aqui do anterior, concorda? Se eu tirasse primeiro do anterior e mudasse pro 14, o que é que acontecia? Eu ia perder a referência do 7 para frente. Eu perdi a lista toda. Então vocês têm que ter total cuidado, porque não é um vetor. Eu me baseio, meu calcanhar de Aquiles, Bruno, é exatamente esse atributo próximo. Se eu não manipular da forma correta, eu perco mesmo, daquele ponto para frente. Mas é sempre, por isso que a animação aqui segue a risco como você vai fazer no código. No código você primeiro vai criar um nó que vai representar um novo elemento. Depois disso, esse novo nó vai receber o próximo dele, né? Deixa eu lançar aqui mais um. Vai receber o próximo dele, que é o atual, que é a posição atual que tu quer. Ou seja, eu não quero colocar o 14 na terceira posição, né, isso sim ou não? Então eu vou ter, então o novo nó vai apontar para quem atualmente está na terceira posição, que é o 7. E depois eu chego para o segundo, que é o anterior, e digo que o próximo dele agora não é mais o 7, é o 14. Aí eu não perco a referência. Porque primeiro eu vou ter criado essa ligação para depois cortar. Se eu trocar a ordem, eu perco a lista toda. É muito importante isso, que é erro de prova, erro de concurso, erro de programação. Se você trocar a ordem, você vai perder o resto da lista inteira. Tá? Inteira. Não precisa, é isso que eu estou dizendo. Você não precisa criar temporário para ocupar mais parte de memória. Tá? Porque senão você vai estar pensando como vetorial, movimentando um dado. E aqui, o que foi que eu movimentei de dado? Nada. Aí também está no conceito de vetorial, né? Na posição 3. Sim, na posição 3 de contagem, né? Só que, na verdade, fisicamente não estão juntos. Então já não é um vetor. A questão é essa, que é um vetor... Pronto. Eu coloco posição, mas, por exemplo, eu imagino que eu quero colocar depois do 10. Eu vou ter que contar. Para saber até quando está o 10. Ou então para garantir que eu cheguei no final, através daquele negócio do NaTinu. Pronto, exatamente. Na verdade é mais fácil. Sério. Porque eu só trabalho com referência. Para eu trocar um com o outro, por exemplo, se eu quero trocar esse com esse daqui, o que é que eu vou fazer? O próximo desse aponta para esse e o próximo desse aponta para esse.
Entendeu? É o que eu estou dizendo. É mais sutil, mais sensível, porque qualquer erro você perde toda a lista. Mas, implementado correto, é perfeito. É muito mais rápido que se eu tivesse que manipular os elementos. Porque aqui tudo bem inteiro, cada um é 4 bytes. Mas tu imagina se cada objeto desse fosse um personagem de um jogo, né? Um inimigozinho lá de uma tela que cada um ocupa, sei lá, 1 mega, 5 mega, 10 mega da memória. Aí tu ficar movimentando 10 mega, criando uma variável temporária para armazenar 10 mega, enquanto na verdade tu poderia trabalhando só com o número hexadecimal, que é pequenininho, é bytes. É, exatamente. Com Java, com C também. Não sei. Tá ok? Como é que era o processador em si? É. É uma fila encadeada? É porque eu não tenho quantidade de processos e os processos estão espalhados na memória. Através do endereço de memória. O endereço de memória é o nó para o próximo processo. É aquele registrozinho de controle. Registrador, quando você tiver, quem estuda arquitetura já de computadores, deve lembrar que você tem a ULA, a unidade de controle e a memória. Lá na unidade de controle, né, o professor dizia o seguinte, ó, tem uma propriedade que chama-se contador de instrução, que diz qual é o endereço da próxima instrução. Pronto, o endereço da próxima instrução é o endereço do nó que representa o próximo processo. Ou seja, é encadeado. É encadeamento. Exatamente, o processador é uma lista encadeada. Tá? Ele não fica lá bonitinho um processo vizinho do outro. Até porque a fila dos processos é implementada onde? Na memória. E a memória acesso é aleatório, por isso que é RAM. Randômico aleatório. Random Access Memory. Tá? Ok? Oi? SSD também. O magnético não. O magnético é disco, né? Que posiciona e tal. Remoção para encerrar a aula. Tá? Quero remover agora, ó, o 10. Então eu quero retirar esse elemento. Então, olha só como é muito difícil, para dizer o contrário. Muito difícil. Eu só pego o 7, ligo para o 2 e depois tiro essas duas ligações. Pronto. Mas se eu deixar aquela ligação ali do 10 para o 2? Tem problema. Qual é, Bruno? Pronto. Garbage não apaga porque ele vai ter associado a um dado que ainda está sendo usado. O objeto para ser apagado pelo garbage tem que ter nenhuma referência. Referência alguma, nem com outro nó já existente, nada. Tem que estar só ele lá solto, perdido no espaço. É por isso que eu não preciso me preocupar em deletar no caso do Java. No C eu deleto. Free, exatamente. No C eu tenho que usar. Por isso que a estrutura de dados em C é mais... Delete é C. Free é C++. É a mesma coisa. Delete é C++, na verdade, o free é C. Porque é malloc, free, e new e delete. É isso mesmo, tá certo. Mas é a mesma coisa, os dois comandos fazem a mesma coisa, o mesmo sentido. É remover da memória. Tá? Não, só gosto. Mas no caso do C, por isso a estrutura de dados em C++ é mais complicado. Porque aí eu não tenho o benefício, né, que o garbage faz para mim. Eu tenho que realmente apagar, porque senão, beleza, tu não está usando, mas ele continua ocupando espaço na memória. Tá? E isso para dispositivo móvel, por exemplo, embarcado, é caixão. Tá? Continua, claro. Eu estou dizendo, programador Java, programação em Java é fácil, porque o JVM abstrai um bocado de preocupação de memória, essas coisas. Programar em C++ não é para qualquer um. Agora, em compensação, quando você programa em C++, você cria programas estupidamente rápidos. Exemplo, jogo. Tirando, claro, o caso do Minecraft, né, que é uma exceção. Tá? Foi uma loucura. Ali, Minecraft é uma loucura. Porque é tosco, é massa, é o tosco legal. Sabe sabe o filme do Tarantino, que é trash, mas você gosta, você assiste porque é trash? Pronto, é a mesma coisa. Entendeu? Não, pois é. Mas é facilitado exatamente por causa dos recursos da JVM. Até o time já melhorou, cara, e ele não melhora. Mas é a marca do jogo. É a marca do jogo. Então, ó. Deu para entender, sim ou não? Dever de casa para encerrar aqui a aula e eu faço a chamada. Não vou embora, só para encerrar o vídeo aqui. Mas já dever de casa até para você também que nos assiste. Já olhar os pseudocódigos e tentar implementar as classes nó e a classe lista na tentativa de fazer as operações de adição, remoção, início, posição, etc. Na próxima aula a gente ainda vai trabalhar, ver os pseudocódigos, então ainda é a aula mesmo normal. Talvez na terceira aula que a gente vai ter só de exercício, mas a ideia é que realmente vocês, pelo menos treinem para chegar aqui já com dúvidas sobre questão de programação.
Tá ok? Alguma pergunta, algum questionamento a mais? Então, primeiro me despedir dos nossos amigos online, tá certo? Então, para você que nos acompanha, né, estamos encerrando, né, mais uma aula, então acabamos, né, praticamente vendo os fundamentos de encadeamento, mais 2, 3 aulinhas a gente encerra a parte de lista, filha e pilha e parte para um módulo muito bacana também, que é de árvore. A árvore usará muito esse recurso de encadeamento, exatamente porque cada pai, por exemplo, uma árvore binária, cada pai tem 2 filhos, cada filho é uma referência a um novo nó. Então vou ter realmente esquerda e direita, que seriam as referências para os novos nós. Tá? Exatamente, porque trabalho com encadeamento, mas você pegou, entendeu o encadeamento, você tem 80% de árvore compreendida, os outros 20% é recursão, que a gente já viu e vai... Deu pronto, então Só que o problema é que com os 20 você precisa trabalhar. Não, mas tu vai ver que é fácil, vai ver que é tranquilo. Tá bom? Então, para você que nos prestigia, né, com a sua audiência, né, fica à vontade, pode utilizar esse vídeo quantas vezes quiser, compartilhar com os amigos. Tá? Estamos aqui mesmo para ajudar, tá bom? Um abraço e até a próxima.